E aí é a máxima que eu falo. Primeiro você faz o que dá, depois o que pode, depois o que deve. Não adianta a gente ter essa visão romântica de que vou começar fazendo tudo 100% certo. No Brasil é impossível. Então, o cara às vezes começa como MEI, sabe que tá errado, já tá faturando mais, mas vai se virando, aí daqui a pouco abre um simples, abre outro simples, aí bota no nome de alguém. A gente sabe que tá errado, mas às vezes é o que dá para fazer. E aí eu acho que eu já tinha visto uns vídeos do Marcelo Politi e eu acho que eu teve alguma dor muito específica naquele dia. E aí acho que os nossos celulares ouvem o que a gente está falando e a inteligência artificial do Meta vai lá e pum, e jogou um vídeo do Politi. E aí eu entrei em contato, e aí eu entrei no Tração e foi acho que fevereiro de 2023 isso. E aí você chega lá e vê aquela quantidade de informação e fala, meu Deus, não tem como aplicar isso, eu sou sozinho. E eu me lembro nesse primeiro encontro que acho que tinha 500 pessoas na sala e a primeira pergunta dele foi, quem não tem gerente? E eu falei, era eu e mais um. No meio de 500 pessoas, eu fiquei até meio com vergonha. Daí a primeira coisa que ele falou, vocês já estão tudo errado. Não tem como vocês fazerem funcionar. Não dá para não ter gerente. Então acho que a primeira medida foi essa, escolher as pessoas que eu acreditava, que já estavam dentro da operação para cargos de gerência. Tem 3 que ainda são, desde essa época. Eu diria isso para as pessoas, que eu acho que empreender é legal, é possível. Eu acredito muito no empreendedorismo. Meu avô, eu venho de uma família de empreendedores, né? O meu avô falava que é melhor para o teu bairro, é melhor para a tua cidade, é melhor para o teu país gerar uma vaga de emprego do que ocupar uma vaga de emprego. Claro que não dá para todo mundo fazer isso, senão não funciona, né? Salve, salve pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá em que momento você tá vendo isso. Tô com um cara maluco aqui hoje. Vocês vão conhecer a história do Tobias. Tudo bem, nosso camarada que empreende, é o cara do delivery. Vamos aprender muito hoje. E aí, Tobias, se apresenta pra galera. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Meu nome é Tobias. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu tenho 2 operações de sushi em Florianópolis, que tem operações de atendimento ao público, mas eu tenho boa parte da minha operação em entrega, né? Mais ou menos 70%. Então hoje eu atendo quase todo Florianópolis, todas as regiões, e tenho 4 pontos de distribuição da onde saem essas entregas para todos os cantos. Então eu tenho uma marca que chama o tal Sushi Lounge, que é um sushi um pouco mais gourmetizado, né? Tem pratos mais elaborados, tem um ticket um pouco mais caro justamente por conta disso, e tem o Sushi Way, que foi um sushi que foi criado na época, né, em 2016, especificamente para atender o público universitário. Então ele tem um cardápio bem mais enxuto, poucos insumos, poucos produtos. E foi muito bem na época que abriu, porque o sushi ainda era algo... barato? Nunca foi barato, na verdade, né? Mas era mais acessível. O salmão, que é o nosso insumo principal, era mais barato. Então a gente tinha alguns combinadinhos que atendiam o público universitário, né? Hoje, dificilmente, o nosso público final vai ser o público universitário. Então a gente teve que fazer algumas modificações de cardápio, de branding, para chegar também, né, para um outro público. E, enfim, depois que abriu as Dark Kitchens, que a gente começou a atender longe da universidade, a gente já mudou um pouco o perfil. Percebo que você tá magoado com salmão, cara. Acho que todo mundo que trabalha com sushi tá magoado com salmão. Na verdade, a gente tá magoado com o governo, né, com o dólar. E o salmão, em tese, vem tudo do Chile, né? A gente até tem outras possibilidades de compra da Noruega, mas, enfim, é mais caro ainda. E é um produto dolarizado. É um produto que vem via transporte terrestre, então, tipo, ele está associado também ao combustível. Enfim, né? Tudo que pode dar errado. Não vou nem falar isso, né? Porque daqui a pouco aparece mais alguma coisa ainda, né? Mas, enfim, ele se tornou um produto muito caro, né? Eu me lembro, assim, de 2018 para agora, a gente pagava em torno de R$24, R$25 no quilo de salmão. Hoje a gente paga 60. Isso bruto, né? Então, limpo, que tem mais desperdício, ele acaba se tornando um produto de mais de R$100 o quilo
na vitrine, né, que a gente fala. Então, é difícil de trabalhar. É difícil, está cada vez mais difícil de trabalhar, porque o nosso nicho acaba sendo cada vez mais específico e de gente que tem muito dinheiro. E mesmo quem tem muito dinheiro não come mais toda semana, come tipo uma vez por mês. Então esse funil, né, o final está cada vez mais apertado. Então isso faz com que a gente tenha que pensar em possibilidades. E o que você tem feito para combater isso? Teve uma o salmão há muito tempo assim, ele tem essas altas e baixas, mas ele nunca volta onde ele estava, né? Então a gente sempre, todas as vezes que aconteceu alguma crise específica, a gente tentou de alguma maneira fazer com que o salmão não seja o insumo. Ele ainda é o insumo principal, mas fazer que ele tenha menos participação no teu CMV. Isso, menos sacanagem, né? Menos participação. Menos participação no CMV. Então, hoje, eu consigo fazer com que o salmão seja 40% do que eu compro. Bom, bem bom. E já foi 80%, entendeu? 60% é o praxe. Então, a gente tem alguns produtos que a gente colocou no nosso mix de produto que não tinha antes, que são, por exemplo, pratos quentes, como yakisoba. Antes a gente não trabalhava, hoje a gente trabalha, né? Yakisoba, carne, frango, porco. Você consegue, fugir um pouco do salmão. A gente tem alguns pratos executivos no almoço, que daí tem salmão, mas tem frango grelhado, lombo de porco, filé mignon. E a gente conseguiu um fornecedor de atum, que é um atum de qualidade, que a gente consegue hoje, por conta do volume de venda, comprar um atum inteiro, o que é dificílimo. Caraca. E rodar ele entre as lojas, né? Então, eu consigo comprar um atum... Daquele grandão tamanho dessa mesa? Vai variar aí de 40 até 80 quilos. Então eu consigo abrir esse peixe, sai mais barato do que eu comprar peças de atum, que geralmente é um atum que já está passado, que o público final não vai se interessar porque a coloração já não está bonita. Então hoje eu vendo bastante atum, que faz com que eu venda menos salmão. Mas ainda não é suficiente, né? A gente ainda tá... Eu estou agora, acabei de passar por um evento super legal. Pode falar o nome do evento? Pode, claro. A gente passou agora a segunda e terça por esse evento do Food Nation, né? Que é um evento do Marcelo Politi. Food Club. Food Club. Food Nation é o evento global do Marcelo Politi. E ali tem muita gente interessante que trabalha com sushi, muita gente grande que trabalha em mais de uma cidade. E a prática agora, na verdade, pelo menos é o que eu filtrei disso, ter mais marcas de produtos distintos abertas no iFood, para que o cliente final, quando entre em mais lojas, né? Às vezes ele nem precisa saber que é tudo teu. Então, ontem mesmo a gente esteve num lugar fenomenal que eles têm 14 marcas saindo do mesmo ponto, né? Ficou encantado ontem, né? Eu fiquei porque, a estrutura é gigantesca. Eu não sei quanto que eles investiram, mas milhões para cima. Mas a questão da organização, que é algo que pode ser replicado pequenininho, médio, grande, é muito legal. Porque, por exemplo, eles porcionam o frango em 100 gramas e eles podem usar esse mesmo frango para o wok, para o grelhado, para o wrap. Então, eles têm, poucos produtos, assim, poucos, bastante, mas, eles têm, acho que ele falou, 60 produtos porcionados que se transformam em 1.800 produtos de venda. Caraca, velho. Então, assim, não é trabalhoso ser feito, mas olha a gama de possibilidades que se dá para o seu cliente final. E, enfim, né, a proposta desse grupo aí reinventou engenharia de cardápio. E são 14 lojas abertas, entendeu? Então, a chance do cara, se tivesse tudo agregado na mesma loja, o cara ia entrar nessa única, ia ter um cardápio extenso, que a pessoa não ia ter paciência, a probabilidade dela fugir dessa loja seria grande. Mas o nome é muito específico, né? Wrap. Aí o cara clica, tem 5 opções de wrap, que é as mesmas proteínas que o cara vai usar no wok, que é as mesmas proteínas que o cara vai usar no poke. Então, isso dá pra gente trazer para a nossa operação, né? Entendeu? E é um pouco daquilo que a galera tem feito, até o McDonald's faz, né? Hoje tem um McDonald's normal e tem um McDonald's chicken. Sim. E aí eu vejo, tem uma galera que vende, que tem lá Otal Sushi e Otal Yakisoba. E aí, sei lá, Otal Harumaki.
isso faz sentido, você que é um cara que tá dentro do universo de delivery, dentro do iFood e tal, essa relação de amor e ódio que a gente tem com o iFood, como é que você enxerga essa coisa de ter o Otal Sushi e Otal Yakisoba? Essa é uma pergunta que eu ainda estou em reflexão, porque eu não sei. Eu acho que pode ser muito positivo para uma marca muito forte continuar utilizando o nome dela e segregar no nicho, mas eu acho que também pode dar boa se você criar marcas que não são nada relacionadas uma com a outra. Tá, mas essa entendi em relação à marca, mas eu queria saber mais essa estratégia, que seja Sushi Wei e Sushi Wei Sushi. Não precisa Sushi Wei Sushi, né? Sushi Wei e Otal Sushi. Sushi Wei e Otal Sushi. Otal Sushi e, sei lá, Tobias Yakisoba. Segmentar por prato, praticamente, né? Com certeza é mais funcional, primeiro por probabilidade, né? O cara vai entrar lá e vai ver ou uma loja ou vai ver 10. E segundo, que é aquela coisa que a gente é muito dependente do iFood, todo mundo né? A gente fala que o iFood é um mal necessário, a gente ama ele porque ele nos abre um leque de possibilidades, mas a gente odeia ele no final do mês, porque ele consome mais do que a gente ganha, né? Ele é o nosso sócio majoritário. Mas o algoritmo do iFood, que nem as próprias pessoas que trabalham dentro do iFood conseguem explicar como ele funciona, então não faz muito sentido a mesma pessoa entrar no intervalo de 2 horas dentro do iFood e 1 hora sua loja está aparecendo em 3ª na lista e a outra hora ela está aparecendo em 15ª e provavelmente essa 15ª o cara não vai entrar naquele momento porque ele já vai escolher a comida. É que é aquela história do Netflix, né? 10 coisas ali, pum! Ou do Google, sei lá, enfim. Então, eu acho que você ter mais lojas abertas, a chance de alguma delas estar ali na primeira lista é maior. Não sei por que ela estaria ou não estaria, mas... Então, o cara pode entrar ali no, sei lá, qualquer yakisoba, e o nome é muito claro, o que está vendendo, yakisoba, daí ele vai entrar ali numa loja que tem 5 pratos, não tem muito o que ficar pensando, então ele escolhe, é muito mais rápido, muito mais prático, que é o que o pessoal do iFood hoje fala, né? Cardápios enxutos, escolhas fáceis para a trajetória do cara dentro entrou no iFood, escolheu a loja, escolheu o produto, seja no máximo de 2 minutos, senão a chance de desistência do cara é muito grande. Então, com certeza, ter mais lojas abertas tem um potencial maior de venda, né? Entendi. Sem contar que, por exemplo, pode ser uma pessoa que já tenha pedido, talvez, uma vez na sua loja e tenha tido uma experiência negativa. Então, esse cara que você perdeu naquela marca, você pode ganhar na outra, entendeu? E aí, óbvio, né? Tem a questão do multilojas no CNPJ, se conseguir, facilita. Se não, tem que abrir um CNPJ para cada loja, pode inviabilizar o custo de uma variedade tão grande, né, de opções ali. Você consegue lá multiloja ou... Todo mundo que é exclusivo do iFood consegue, acho que até, se eu não me engano, 4 lojas por CNPJ. Às vezes é negado. Geralmente são pessoas que estão no iFood há muito tempo, então tem como é que fala? Um relacionamento bom com eles. Geralmente são pessoas que têm gerente de conta do iFood. No meu caso, eu tenho um gerente específico para mim. Então, esse pedido... uma pessoa que entra no iFood não consegue fazer sozinha isso. Ela tem que pedir para alguém abrir essa segunda loja para ela. Então, você precisa de um gestor para poder fazer isso. Então, eu acho que são 4 CNPJs, 4 lojas por CNPJ, mas há um boato, uma movimentação que isso vai cair por terra, que tem que ser um CNPJ por marca, né? Eu não sei se é real, se não é. E é aquela coisa, daí você vai saber melhor que eu. É difícil já cuidar de um CNPJ, né? Uma puta trabalheira danada, porque tem que imposto disso, imposto daquilo, não sei o que lá, e faturamento, e aí soma faturamento, se o CPF é o mesmo, soma tudo, aí muda de regime. Então, eu não sei como é que essas grandes empresas se comportam, eu não sei se eles são, por exemplo, 10 sócios e cada sócio tem um CNPJ. Aí tem cada coisa, Tobias do Arco da Velha. Ou se o cara tem 60 marcas e cada marca tem um CNPJ que vende 50 mil. Não, as grandes marcas pouco importa, né? Que elas têm lá
Matriz lucro filial. presumido, mete matriz e filial e nem consegue estar no simples. Agora tem grupo razoavelmente grande que tem 4, 5 sócios, cada sócio fica com 1, 2 empresas e vai se virando como pode ali, né? Como dá até um certo momento. E aí é a máxima que eu falo. Primeiro você faz o que dá, depois o que pode, depois o que deve. Não adianta a gente ter essa visão romântica de que vou começar fazendo tudo 100% certo. No Brasil é impossível. Então, o cara às vezes começa como MEI, sabe que está errado, já está faturando mais, mas vai se virando, aí daqui a pouco abre um simples, abre outro simples, aí bota no nome de alguém. A gente sabe que está errado, mas às vezes é o que dá para fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se em determinado momento você quiser se organizar a um nível de compliance, a um nível de grandes empresas cedo demais, o custo da administração disso acaba ficando caro. E realmente é preciso, de alguma forma, encontrar caminhos alternativos, por assim dizer. Agora, cara, tu era de São Paulo. Por que tu não abriu um sushi aqui, velho? Tu foi abrir em Santa Catarina. E longa história, né? Que vai denunciar a nossa cidade. Eu saí de São Paulo para fazer faculdade lá em Floripa. Eu passei na Federal, e era uma federal, Ciência da Computação, nada a ver com o segmento de restaurante. E eu trabalhei um bom tempo com a computação e em algum momento eu deixei de ser CLT, virei PJ para receber mais, né? E num determinado momento eu fui mandado embora como PJ. Foi meio... Processou? Não processei porque era um acordo, eu sabia daquilo, né? Eu preferi ser honesto, moralmente foi o correto. Mas eu saí com uma mão na frente e uma mão atrás de direitos trabalhistas, mas eu tinha um dinheiro guardado, aí eu fiz um mochilão aí pelo mundo, um ano sabático. E quando eu voltei, eu voltaria a trabalhar com computação. E um colega de infância estava abrindo um sushi, Então eu não sou o fundador da marca, do Otal. E ele estava apanhando com essa parte de números. Eu sempre fui uma pessoa extremamente de exatas e deu um match ali. Primeiro eu trabalhei como sempre sem registro, só no fio do bigode. Então eu trabalhei 1 ano no financeiro e ali eu fui aprendendo algumas coisas de gestão, né? Eu não sabia absolutamente nada. Aliás, eu acho que eu não sei muita coisa ainda, né? Cada ano a gente vai aprendendo uma coisinha, geralmente na dor. Então foi assim que eu entrei no segmento, né? Primeiro no empreendedorismo e de restaurantes. Então o Otal nasceu em 2013, mas eu não estava. Eu entrei em 2014. Em 2015 eu virei sócio, também no fio do bigode, não estava em contrato social. Coisas que a gente faz na vida. Não façam isso, crianças. Se vocês estão ouvindo isso, falei. Não repitam isso em casa. Bastante das coisas que eu vou falar aqui é o que não se faz. Que fique claro. Mas a gente não faz por maldade ou por malandragem. A gente faz por imaturidade, né? E aí, num momento, essa sociedade, eles eram em dois, 50% e 50%, e eles brigaram e eu comprei 50% de um deles. A gente ficou um tempo, os dois, como 50%. Depois eu comprei a segunda parte desse sócio. Sociedade não é legal. Com amigos de infância, tão horrível, né? Porque se mistura muitas coisas. Mas, enfim, desde 2018... Imagino que também não tivesse um acordo de sócios, né? Tinha só contrato social. Eu entrei no contrato social como se eu estivesse comprando a cota do que saiu, né? E aí, nesse meio tempo... Então, em 2018, eu virei dono sozinho do Otal. Mas em 2016, abre o Sushi Way. Porque eu já não concordava com o modelo de negócio dos meninos do Otal. E eu abri o Sushi Way com outro sócio investidor para tentar aplicar o que eu achava que era o certo, né? Tava tudo errado também nessa época. E, enfim, né? Contratos de trabalho mal feito e não tiravam um intervalo. O cara chegava 2 horas e trabalhava até meia-noite sem intervalo, não tinha ponto eletrônico. Enfim, mas por sorte eu nunca tomei um processo trabalhista. Por mais sorte do que juízo. Mas enfim, e eu acho que daí a gente vai amadurecendo, vão aparecendo coisas. Claro, você tem que ter uma contabilidade, tem que ter, não tem como você fazer sem contabilidade para gerar imposto e tudo mais. E aí eu tive a pior surpresa da minha vida.
Em 2019, eu recebi uma cartinha da Receita Federal dizendo que havia sido sonegado imposto de 2013 a 2015, quando eu não era Achei sócio. que era uma declaração de amor que eles tinham te mandado. E não era um valor alto, era um valor que eu falava, meu Deus, não sei nem quantos anos que eu vou demorar para ganhar isso, se é que eu vou ganhar, mas enfim, se faz ajuste, se faz acordos, se faz parcelamentos. E foi aí que eu falei, realmente, tipo, nesse momento, em 2019, foi quando eu falei, não, eu preciso entender um pouco dessa parte tributária, trabalhista. E aí a gente começa a pesquisar, houve um monte de coisa que não é verdade, mas aí pessoas já passaram pela tua empresa, você vai aprendendo regras. Aí teve a pandemia, que foi aprendizado, acho que para boa parte do empresariado, porque se você não fizesse os ajustes necessários, você quebraria. E aí, essa é a virada de chave, porque tanto o Sushi Way quanto o Otal era 90% salão nessa época. E ali, naquele momento, eu precisei entender como sobreviver, né? Como se destacar. Então, eu foquei muito na entrega, embalagem, tempo de entrega. A gente colocou na nossa cabeça que a gente precisava entregar o nosso produto na casa do cliente em menos de 20 minutos. E consegue? Consegue. Porra. E Sushi? consegue. E consegue. E é ainda mais difícil que esses meninos que têm os combos prontos, a gente ainda dá a possibilidade da pessoa montar o dela. Mas a gente tem uma produção assim, é muito o nosso movimento é muito reloginho assim, né? Então a gente sabe mais ou menos o que sai e a gente faz uma produção que às vezes vai faltar algum produto 11 horas da noite, que é legal, às vezes sobra alguma coisinha, mas tipo, tudo que sobra pode virar algum produto no dia seguinte. Então, por exemplo, o Uramaki Philadelphia que é feito hoje, pode virar um hot roll amanhã. Não, quando eu for em Santa Catarina eu só peço à noite. No almoço eu já sei que vai ser requentado. Não é requentado, né? O rolinho ele é empanado no dia seguinte e é frito. Não, tô te perturbando, não ia perder essa piada. Mas enfim, a gente foi fazendo ajuste, foi aprendendo e a gente conseguiu realmente virar essa... O famoso pré-pico, né, Tobias? É. O famoso pré-pico que todo mundo deveria fazer e quem não faz... mas eu não entendeu o jogo. Mas eu acho que o grande diferencial foi esse, Sérgio. Porque assim, ó, todo mundo começou a entregar. Então a gente precisava se diferenciar por algum critério. E o nosso era tempo de entrega com qualidade, né? Então, virou aquela coisa surreal, tipo, 10 motoboy na casa, pedido. Tu trabalha com motoboy próprio? Motoboy próprio. Trabalho com motoboy próprio num sistema que não é certo. Tu faz alguma coisa certa, cara? Na verdade que é assim, ó, eu posso até depois... Como assim, não é certo? Não tem carteira assinada, não tem carteira assinada, eles são um mês, mas a gente tenta fazer um rodízio para que não caracterize... Sabe que não adianta porra nenhuma, né? Eu ganhei 2 processos. Você caiu num bom juiz. Num bom juiz, não. Eu tinha muitas conversas armazenadas de WhatsApp dizendo, hoje eu não vou mandar uma pessoa no meu lugar. Entendeu? Eu vou viajar esses próximos 10 dias, então esses 10 dias não me chama. Então, tipo, todo esse arquivo armazenado fez com que a gente realmente falasse, olha, o cara vai quando quer e se quiser não vai. Tinha um deles que tinha umas mensagens assim, nesse final de semana eu consegui um free em outro restaurante e lá paga melhor. A gente falava, beleza. Então, tipo, hoje a gente tem esse cuidado de ter essas conversas... intencionais. Pra gente ficar blindado no caso. Não, e puxar o assunto, já levantar a bola pro cara. Tipo assim, ó, eu deixo muito claro para todas as pessoas que são, tipo, líderes das minhas lojas... Mas isso daí, se você tá fazendo isso, não tem nada de errado, tá? Não, você falou, eu contratei do jeito errado. Não, isso não é errado. Na verdade, assim, ó, eu entendo, eu não tô falando isso porque é mais barato, nem é tão mais barato, tá? Mas eu entendo que o entregador é um prestador de serviço. E eu realmente não posso contar com ele todos os dias. Mas existem milhões de entregadores querendo ir lá prestar serviço no meu restaurante porque tem um volume de entrega, se paga bem. Então, tipo, a gente recebe muitas mensagens. E aí, como é que tá? Pessoas que já passaram, que saíram e tudo mais. Então, claro, tem aqueles que são mais habituais, mas a gente sempre tem esse cuidado. Então, o cara fala, esse final de semana é aniversário da minha mãe, então eu não vou poder... Na sexta, no sábado e no domingo eu não estou disponível. Basicamente é isso. Então, a gente guarda
guarda essas informações porque são importantes num possível problema no futuro. Já houve o problema e com essas informações a gente conseguiu provar que realmente o cara era um prestador de serviço. Então, tipo, a gente tinha umas mensagens assim, eu sei que eu marquei de ir na segunda, mas eu vou mandar o fulano. E aí, nesse dia, tá lá o fulano. Então, pessoalidade caiu por terra. Não importa que o cara já foi outras vezes. Mas, enfim, é um negócio que eu não durmo tranquilamente, porque eu sei que pode me trazer problema, mas o fato de eu já ter ganho 2 processos... Te dá confiança. Me dá confiança que eu não estou fazendo algo errado, que a Justiça do Trabalho já entendeu que realmente é uma prestação de serviço. Mas, pô, processo trabalhista é sempre uma chatice, né, velho? Você receber aquela carta com aquele nome, ter que ir em audiência, aí você chega lá... Gastar com advogado. Gastar com advogado. Eu, como não tomo processo trabalhista quase nunca, está incluído no meu mensal, né? Mas, enfim, é chato. É chato. É chato ter que ir lá, aí você olha pra cara da pessoa, a pessoa inventa um monte de mentira. Por exemplo, um desses meninos, no caso, falou que trabalhava todos os dias das 10 da manhã à meia-noite. E a gente nem abria no almoço na época. Ou seja, ele foi ainda burro. Porque era muito fácil de... Falar, velho, como que você trabalhava nesse horário se a gente não estava aberto? Então, enfim, mas... Esse ponto é um ponto muito difícil da teleentrega, porque a gente tem as possibilidades de cooperativa. Teleentrega, velho. Teleentrega! Denunciei. Teleentrega, aquela que você pega o telefone, liga e uma pessoa atende. Eu sei atende. que é teleentrega, a barba tá branca, não é pintada, não. Delivery, do delivery. Porque a gente tem algumas possibilidades hoje, né? Uma é essa, a outra são cooperativas e a outra é a entrega, a logística do iFood. Em algumas cidades de São Paulo tem outras logísticas que funcionam, né? Em Florianópolis não tem. Tem também aquela outra opção, assinar carteira. Daí se torna inviável, na verdade. Não, só fazer uma breve explicação aqui. Gente, carteira assinada, para formar um vínculo trabalhista, você precisa ter 4 coisas que caracterizam o vínculo, né? Onerosidade, pagar. Isso daí não tem como fugir. Pessoalidade, ou seja, tem que ser a pessoa, por isso que o Tobias falou, caía por terra a pessoalidade porque mandava outra pessoa no lugar. Subordinação, que é um manda, o outro obedece. E o quarto é... Habitualidade. Então, na medida do possível, quebrar a habitualidade. Por isso que o Tobias às vezes chama um, às vezes chama outro. Conseguiu quebrar pessoalidade, que é o mais difícil de quebrar. Normalmente, você chama a pessoa e tem que ser ela. Se mandar outro no lugar, melhor ainda. Onerosidade e subordinação, gente, é complicado porque sempre tem. O cara vai trabalhar para ganhar dinheiro. Ponto. E a subordinação, além dela ser muito subjetiva, um manda, o outro obedece. Não tem como. Você vai falar pro cara, vai lá fazer essa entrega. Então, é muito inteligente da tua parte conseguir criar conversas, intencionais ou não, para quebrar essas coisas. Né? O legal, tipo, desse ponto a pessoalidade é tipo... tu faz uma coisa certa. Tu tem advogado na Folha, né? Tem. Tem um advogado que presta serviço sempre. Tem, é feito um compliance trabalhista específico, tá? Não tem nada a ver com o restante. É feito um compliance, eu acho que a cada 3 meses é feito ajuste, né? Avalia ponto, avalia se está tirando intervalo, se não está fazendo horas extras demasiado. Pô, bem legal. Hoje em dia é super controlado isso e, na verdade, chega um momento que você está de um tamanho que você precisa disso, né? Até para ter mais tranquilidade. Mas voltando ali à história da entrega, uma coisa que eu ia falar, né, que os líderes das operações entendem e estão orientados. Se um entregador tá lá e fala, o movimento caiu, vou embora agora, a gente fala, ok, tudo bem. Porque isso caracteriza que ele tá ali porque ele quer e se ele quiser sair mais cedo, ele vai sair. Quando eles mandam uma mensagem, não vou chegar às 11, vou chegar às 14. Ok, não tem problema, se não quiser vir, não vem. Porque a gente tem um banco de pessoas para suprir, que nem eu falei, tem um monte de gente querendo estar lá. Mas, enfim, é aquela coisa, não é 100% seguro, né? Essa é a verdade absoluta. Né? Cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente nunca sabe a merda que vem, né? Isso, então enfim, é uma das coisas que eu acho, assim...
que não é ok, mas É o que dá. é o que dá. E para o meu volume de entrega, eu já pensei, tipo, um monte de gente já falou assim, por que você não abre um outro CNPJ e cadastra os entregadores lá, e aí essa empresa de entregadores presta serviço para suas lojas? Porque funciona do jeito que tá e tá dando bom. Exato. Agora, faz alguns anos já, né? sabe o que eu tô achando o máximo? Eu tô me sentindo quase o Jô Soares, que a gente tá até com uma pequena plateia ali, Sim. que deve estar tirando proveito agora dessa informação que a gente falou, porque a gente tava falando exatamente sobre isso antes. Um beijo do gordo. Cara, uma questão agora. Ano passado, em agosto do ano passado, a gente foi no Belmonte aqui de São Paulo. Fomos. Que, aliás, o Belmonte em São Paulo é tipo, sei lá, um feijão com estrogonofe. Pô, não faz sentido. Belmonte é Rio. Sim, é o carioca falando, né? Mas a gente não, tem que ter um pouquinho do Rio aqui também. Não, mas o pior não é isso. O pior é que sempre que eu venho em São Paulo, vocês me levam pra um bar carioca, porra. Não sei o que... Enfim, segue o baile. Você tava lá todo bobo, batendo no peito, que tava rico, se queria trabalhar lá, dava um dinheiro pra você e o resto podia ficar porque tu tava rico, que tinha acertado a mão, que tava ganhando dinheiro pra cacete, que tinha descoberto a pólvora. Fato. E aí, Fato. de um tempo pra cá, degringolou por causa de algumas ações. O que desandou nesse período? O que você vê que teve de erro aí no meio do caminho pra essa montanha-russa, além do preço do salmão? Esse momento da riqueza que deu tudo certo, eu acho que tem a ver um pouco com a bebida, né? Mas, enfim, são mais de 10 anos... Dizem que quando a gente bebe, a gente acha que fica mais rico, mais bonito e mais forte, né? Você tava ricão aquele dia, cara. Não, mas de fato eu tava vivendo um momento bacana nas empresas. São vários detalhes que acontece isso, né? Eu já passei por essa situação 1000 vezes. Eu ainda tenho uma pequena esperança que existe esse momento que você chega e fala, acertei, agora vai pro resto da vida. Mas parece que não, né? Sempre acontecem coisas. Aconteceram duas coisas muito pontuais. Eu acho que foi antes, na verdade. Foi um pouco antes do meio do ano isso. Então, o primeiro semestre do ano passado foi muito legal, porque o preço do salmão estava abaixo do que deveria e se manteve ali por um tempo. O mercado estava aquecido, acho que por causa de Florianópolis, enfim, não sei, alguma coisa aconteceu. Então, as minhas vendas estavam batendo o faturamento. A minha margem, que nunca foi excelente, mas estava ali boa. Eu estava com a equipe muito bem montada. E eu estava me sentindo assim, extremamente poderoso, porque eu tinha colocado em prática todos os pontos, ou quase todos os pontos da metodologia lá do Marcelo Politi. Então, foi a primeira vez que eu me vi, de fato, 100% fora da operação. Então, eu montei um escritório na minha casa. Então funciona o restaurante que o dono não precisa estar lá, não é mentira do Politi. Funcionou ali durante um bom período. Levanta a bola do cara, faz o jabá. Não, funcionou. Mas a questão que eu digo é o seguinte... É porque tem gente que eu tô falando porque... Tem gente que fala que não funciona, que o Politi tá enganando os outros. Não, por exemplo, tem uma loja minha que fica em Florianópolis. A do norte da ilha. Eu não fui nela esse ano. Show de bola. Eu não apareci lá. Ela funciona, as pessoas batem ponto, funciona. Ela tá com alguns problemas pontuais, mas tem a ver com a alta do salmão, porque ela era uma loja legal. Então, funciona. E aí eu acho que tem a ver com esse momento, né? Então, eu... tinha os indicadores, eu tinha as pessoas trabalhando, então eu tinha cada loja com um chefe, com um gerente, daí eu tinha um escritório com um administrativo e eu tinha muitos indicadores que eu nunca tive na vida. Então, eu olhando esses indicadores, eu deveria ter tomado decisões, mas eu não tomei. Então, aí começa o erro. Talvez eu nem sabia trabalhar da minha própria casa, entendeu? Eu era uma cria da operação e você estando dentro da operação, você identifica o problema muito mais rápido. Então, eu passei, e isso é falha minha, 4 dias sem olhar indicadores.
E daí eu olhava e já tinha dado merda, entendeu? Então eu acho que assim, ó, eu vou tentar voltar para esse lugar, mas aí com uma outra postura, entendeu? Ou eu vou pagar uma pessoa para que faça esse serviço para mim, porque eu achei que eu tinha vencido e ia dar certo. Pelo menos essas 4 lojas estavam lucrando, estavam dando dinheiro, e eu estava alavancando venda com a questão dos cupons do iFood. Só que eu não percebi que a minha margem foi sendo espremida, e eu só vendo faturamento. Até que me mandou umas DREs que eu fiquei desesperado, né? Em novembro, na hora que secou a minha reserva financeira, eu falei, não, agora eu vou olhar. E eu acho que isso é falha minha, né? Sim. Então, tipo, não dá para culpar a metodologia, não dá para culpar a alta do salmão. Eu tinha que ter mexido pauzinhos nesse intervalo. E negócio é cruel. Em um mês você pode pôr tudo a perder. É igual dieta, né? Você faz dieta a semana inteira, chega final de semana, come bolo de chocolate. Então, apesar de eu ter montado um escritório na minha casa, apesar de eu ter os indicadores ali, alguns diariamente atualizados, outros semanalmente, eu achei que não precisava mais, que já tinha dado tudo certo. E aí, claro, aí eu voltei para a operação, e os cupons, né? Tu pesou a mão nas alavancas lá do iFood, né? Pesei as mãos a ponto da minha margem ser encolhida de 10 até 2. E aí, na hora que você retira a alavanca, não é imediatamente que vai voltar para aquele lugar. E aí o salmão estava alto. Então, por exemplo, o meu giro alto fazia com que eu estivesse pagando contas, mas com uma margem ridícula. É fogo. Então, aí em dezembro veio a notificação da Receita que eu teria que trocar por lucro presumido por conta do ter estourado o teto de faturamento. Isso me apavorou um pouco também. Então, daí em dezembro eu falei, não, eu não tô rico, eu não tô milionário, eu não venci na vida. Larga a mão de ser um otário e vai lá ver entender os problemas. É a sina do empresário, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E aí eu fui lá e daí eu identifiquei problemas dentro da operação que, sim... Rapidinho. Só por causa desse seu comentário, eu fiquei desesperado que eu fui pro lucro presumido e tal. Bem feito, cara. Sim. Bem feito. Vai subir aí na tela um planejamento tributário que a gente fez, que é bem feito de novo. Porque tu pagou uma grana pro advogado fazer, eu fiz num guardanapo. Eles não me entregaram até hoje. Aí, velho. Pô, meu guardanapo tá valendo um dinheiro, cara. Dei mole. Mas é isso... Fiz num guardanapo há 1 ano e meio. E você não botou em prática. Foi em março de 2023, Sérgio, por aí. E tu não botou em prática. Desculpa, cara, bem feito. Mas esse é exatamente o ponto que eu queria... E tu vai me enrolar até quando ainda? Não vou enrolar, agora a gente vai resolver isso. Tá gravado aí, ó. Tá me enrolando já tem 1 ano pra fechar a contabilidade e continua me enrolando. Cada vez que eu venho pra São Paulo nessas imersões, né, eu volto com a cabeça... Eu me sinto... Eu já falei, né? Eu me sinto um merda, eu me sinto um otário. Às vezes se sente Vini Júnior. Nossa, aquela vez eu tava me sentindo ele, né? Camisa 10. E claro, a gente teve vários acertos, né? Que são perpétuos, eles vão continuar. Mas é isso que eu falo, o mercado muda. Então, por exemplo, o ano de 2023 eu terminei muito bem, porque o iFood não tinha dentro do próprio iFood os serviços, né? Então você pagava uma taxa de iFood, uma taxa de repasse, e isso ia ficar ali em torno de 15%. E aí o iFood lançou o Clube iFood, que você tem que dar cupom, aí ele lançou o anúncio, aí a campanha inteligente. E o que espremeu a margem do restaurante e a gente identificou, são as alavancas do iFood, né? Então, por exemplo, onde eu tinha 10% de margem, essa margem está dentro do iFood hoje. O que tem mecanismos para continuar usando as alavancas, que é tipo colocar esse preço dentro do produto, ou fazer um revezamento de alavanca, hora você está em uma, hora você está em outra. Não dá para você ficar fora, senão você não performa no iFood. Só que para que isso acontecesse, eu, como cabeça, era o cara que tinha que estar lá, entendeu? Então, a falha é minha, e aí eu vou bater nessa tecla. Eu sou um cara, eu costumo falar que eu sou cauteloso, mas na verdade eu sou lerdo. Porque algumas coisas é legal que você seja cauteloso, mas são coisas que não vão impactar no dia seguinte. Essas você tem que ser rápido. Uhum. Então, a questão do planejamento tributário, fiquei empurrando com a barriga até a merda acontecer. A história da margem, que foi encolhida. Então, por exemplo, agora em março, que nem terminou...
Mas antes de eu vir para cá, eu estava olhando indicadores, que agora eu tenho tudo no meu celular para eu ver de qualquer lugar. Eu vi que eu estou entrando no eixo, ou seja, não é algo perdido, mas isso me trouxe prejuízo. Eu perdi dinheiro, energia, eu tive que, sossego, paz de espírito. Eu tive que fazer um parcelamento de simples, porque eu fiquei em débito, né, no final do ano passado, não paguei alguns. E aí você faz parcelamento, tem que dar uma entrada, acaba com o teu capital de giro. Aí agora você vai ter que fazer um acúmulo para ter um capital de giro, se tiver que fazer qualquer tipo de melhoria. Então, o que eu entendi? E é isso que eu falo, né? Eu sempre acho que eu entreguei um bom resultado e que eu aprendi um monte. Eu tenho uma frase que é padrão para isso. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu crio o processo, quanto mais eu tenho metodologia, quanto mais eu sigo a orientação lá da metodologia do Politi, eu mais sei. Mas quanto mais dados você tem também, mais coisas para você cuidar. Elas vão elas vão te dar os números necessários para você tomar ações. Mas então, você tem que tomar ação, essa parte é contigo. E aí eu acho que foi... Acho não, esse é o meu erro, né? A tomada de decisão, que era uma tomada séria, demorou a acontecer. E, de novo, eu vou aprender isso perdendo dinheiro, tendo que fazer uma recuperação. Que nem eu falei, o ano de 2025 começou comprometido. Então, não foi ruim as vendas de janeiro, não foi ruim as vendas de fevereiro. As de março estão sendo muito boas, mas eu vou ter que pagar a conta do segundo semestre, entendeu? Então, eu acho que... Não, mas faz parte. Faz parte e o legal é isso. O fato de eu ter... Eu comprei a passagem para vir, né, pro Food Nation. Eu falei, o que eu vou fazer lá, né, velho? Chega lá, tem os caras gigantes e eu aqui passando apuro de novo por lerdeza, burrice, sei lá o que seja. E daí você chega e você consegue conversar com um cara que fatura 200 milhões no ano. E você fala, eu nunca teria acesso a esse cara. E aí o cara te dá a atenção necessária, porque você está envolvido naquele grupo, que essa é a ideia, né? O grupo. A metodologia a gente aprende no tração, mas ali é meio contato mesmo. E aí, ontem eu estava conversando, a gente estava lá no bar, eu estava conversando com os meninos e eles falando, na boa, a gente quebrou 3 vezes antes de chegar nesse tamanho. Porque essas cagadas a gente cometeu também, de achar que a gente estava rico... E aí a gente fazia um monte de merda, e aí a gente tem que parcelar imposto, e achar que a gente nunca ia conseguir pagar esse parcelamento, e aí a gente tem filho, e aí a gente precisa ganhar mais, e daí essas necessidades que vão aparecendo, essas mudanças do mercado... Que todo mundo passa, né? E nunca vai acabar, né? A gente mora no Brasil, é o país mais inconstante, acho que de todos. Eu já morei em outros países, mesmo país de terceiro mundo que eu já morei, parece que as coisas são mais... assim, mais... uniforme. Aqui não, né? Um mês tá bom, outro tá ruim. Hoje vão aumentar a taxa de juros de novo, que eu acabei de ver. E vem a reforma tributária aí. Gostou da palestra? Gostou da palestra? Eu vou falar pra você que eu fiquei olhando ali e que nem eu falei pra você, pra mim, eu acho que as mudanças que agora serão obrigatórias pra mim já são, elas vão me colocar num lugar melhor, porque eu tava recolhendo imposto de uma maneira muito errada. Estou, na verdade, né? Isso não foi corrigido. E eu acho eu acho que tem vários produtos que eu vendo com alíquota que eu não deveria estar... Acho não. Tem produtos que eu poderia estar com uma alíquota menor. E agora tem toda essa questão de substituição tributária por causa do lucro presumido, coisas que você tem desconto lá na frente. Eu não entendo nada porque para mim é muito novo. Te indicar um cara bom. Justo. Mas para de enrolar ele. Eu tinha que ter trazido o contrato para pegar a assinatura ao vivo. Seria uma boa, porque eu sou um cara cauteloso. Eu tô vendo. E no fim das contas eu acho que é isso, né? Então... Vão ter mais coisas que vão aparecer agora no próximo ano, em 2025 e depois no próximo, que tem a ver com o crescimento da empresa. Se a empresa foi obrigada a sair do simples para ir para o lucro presumido, não é que você está fazendo algo errado, você está fazendo algo certo, tá bom, você está crescendo. A única coisa errada foi não se planejar antes. Com certeza. E antes, né? Então, eu acho que a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre crescendo, e não em faturamento, né? Crescendo em aprendizado, né? Por necessidade, buscar novos conhecimentos, porque pela necessidade. E aí vamos fazer um jabá pro Politi aqui. Vamos. Em que momento você entendeu que precisava se organizar, que precisava se profissionalizar e que você falou, vou crescendo sempre e tal. Em que momento essa ficha caiu e por que tu colocou um Politi? Porque em 2020
Em 2021, que eu tinha entendido que eu estava voando como entrega, fazendo muita entrega. Eu virei uma referência em Florianópolis, tanto no Sushi Way quanto no Otal. Explosão das Dark Kitchens no Brasil. Eu entendi que eu já tinha 2 marcas, era só eu alugar um ponto, colocar essas 2 marcas e expandir em questão territorial. E a minha ideia, e para você ver como a gente tem que amadurecendo, eu peguei 2 funcionários meus que eram muito bons funcionários e propus uma sociedade, do qual Perdeu o funcionário e perdeu o sócio. Do qual eu teria 80%, né? E eu montaria a loja e ele usaria as marcas e ele seria o sócio operador com 20%. Na minha cabeça, eu estava dando uma puta oportunidade para essas pessoas, porque elas dobrariam o salário só por virar sócio e ainda participariam do lucro, caso desse lucro, né? A primeira loja, no 3º mês, ela passou a dar lucro, com um investimento muito baixo. E o efeito foi o contrário, porque a pessoa que recebia 3 mil começou a ganhar 8, 9 em 3 meses e eu acho que para ela já estava suficiente. Então, a minha ideia é que ela ia virar um empreendedor e que ela ia vestir a camisa, não foi o que aconteceu. E aí, uns 6, 7 meses após a abertura dessa primeira loja, eu abri a segunda, mesmo modelo, só que esse segundo sócio, no 3º mês, ele pediu para sair. E é essa loja do norte da ilha. E aí eu entendi que, sem um sócio operador dentro da loja, eu teria que cuidar dessa loja. Então eu precisava de uma metodologia de gerência, de gestão, de indicadores, porque é impossível de eu estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Eu sempre estive dentro de uma loja, que é a maior, né, que é a do Córrego Grande, que é 50% do meu faturamento. Mas eu não queria perder essas lojas que estavam montadas. Então eu falei, eu preciso... Tipo, eu digo que as minhas ideias haviam se esgotado, entendeu? Uhum. Em termos de processo, em termos de números, o que eu precisava ver para ver se essa loja estava bem, se estava mal, se eu estava fazendo compras direito ou não estava, porque nessa loja do Córrego ainda era eu que fazia as compras, mas como que eu compraria para a loja do Norte, como que eu compraria para a loja do Sul, como que eu faria essas lojas funcionar sem eu estar presente. E enfim, eu acho que eu já tinha visto uns vídeos do Marcelo Politi e eu acho que eu teve alguma dor muito específica naquele dia. E aí eu acho que os nossos celulares ouvem o que a gente está falando e a inteligência artificial do Meta vai lá e jogou um vídeo do Politi. E aí eu entrei em contato e aí eu entrei no Tração e foi acho que fevereiro de 2023 isso. E aí você chega lá e vê aquela quantidade de informação e fala, meu Deus, não tem como aplicar isso, eu sou sozinho. E eu me lembro nesse primeiro encontro que acho que tinha 500 pessoas na sala e a primeira pergunta dele foi, quem não tem gerente? E eu falei, era eu e mais um. No meio de 500 pessoas. Eu fiquei até meio com vergonha. Daí a primeira coisa que ele falou, vocês já estão tudo errado. Não tem como vocês fazerem funcionar. Não dá para não ter gerente. Então acho que a primeira medida foi essa, escolher as pessoas que eu acreditava, que já estavam dentro da operação para cargos de gerência. Tem 3 que ainda são, desde essa época. E aí centralizei compra e uma pessoa responsável por compra para todas as lojas. Então, foi uma maneira de eu não fechar as darks, né? A do Rio Tavares e a do norte da ilha. Mas, enfim, eu ainda enfrento desafios. Agora, aí o final de 2023, todas estavam vendendo e com uma lucratividade ok. Aí 2024 foi a cagada de tentar alavancar as vendas via iFood. Não é a melhor solução. Realmente alavanca. A custa da margem, não adianta vender e não ter dinheiro. Então, agora eu tô... Com certeza vai ficar um legado dessas alavancas. Eu entrei dentro de muita casa, entendeu? MBA, velho. Você pagou um MBA para aprender, paciência, mas... E agora eu aproveitar a quantidade de pessoas que eu tive... Eu volto para Florianópolis, né, hoje com a experiência aí desse pessoal aqui de São Paulo que tem essa operação impecável. Igual, o legal é isso, ela é impecável aos nossos olhos, porque eles são maiores, porque eles têm volume. Mas aí ele nos abriu ali para fazer certas perguntas e eles têm os mesmos problemas, só que em escalas diferentes. Então, existem algumas soluções que você tem que injetar dinheiro, tem algumas soluções que você pode simplesmente mudar processos. Então, essa história de ter mais marcas ainda, com mais culinárias, eu acho que é uma solução que é um golaço, porque você realmente... se eu vender
em cada uma dessas lojas 20 yakisobas por dia, eu vou aumentar 1% da minha margem no final do mês. Então, só essa mudança aumenta. E aí tem quem tá ouvindo a gente e fala, pô, mas ele tá falando para fazer isso para aumentar 1%? É 1% numa operação de 1 milhão, de 800 mil, enfim. É diferente de 1% numa operação de 80, né? Sem contar a hamburgueria, né? Que tem uma hamburgueria aqui, né? Mas que é uma operação nova, com um sócio que também vem lá de dentro do Marcelo Politi, Lucas Profeta, máquina. Profetinha. Mas enfim, eu não tenho tanto conhecimento. Mas os restaurantes, os sushis, fecharam o ano de 2024 com 1 milhão de faturamento. Qualquer 1% conta, né? Por isso que você tem que trocar logo a contabilidade, seu puto. Parar de inventar moda. Então agora é isso, fazer esses ajustes, porque, por exemplo, se o yakisoba aumentar 1%, aí o poke aumentar mais 1%, aí isso faz com que eu não tenha operação ociosa, então eu vou lá e consigo aumentar o preço do meu sushi mais um pouco. Preço mesmo, final. Então é um ajustinho aqui, um ajustinho ali, aprender a trabalhar com as alavancas e tipo assim, com certeza, se essas coisas forem aplicadas, o resultado vai aparecer. 30, 40 mil a mais no bolso. O resultado vai aparecer e aí vai vir alguma novidade pra gente de novo fazer todo um trabalho para ajustar. Irmão, muito obrigado. Estamos caminhando pro final. Fechou. Porque já passou 1 hora. Cara, e o mais legal é isso. A gente... Voa, né? Voa, você tem voo. E, cara, a gente conversa e deixar, a gente fica aqui até tarde. Ainda vai fazer o after, fica ruim de novo. Sim. E nunca falta assunto, né? Acho que tem algumas pessoas ali no Food Club, algumas pessoas na metodologia que deram um match muito legal. Você foi uma dessas pessoas. Sou muito grato por ter conhecido, me aproximado de você, do Gugu, do Leandro, uma galera muito boa. E deixa aí um recado final, uma lição, uma inspiração, enfim, deixa o teu recado. Eu digo assim, né? Não vou nem falar do meu negócio específico, eu vou falar dessa questão do empreendedorismo. Eu acho que dos meus maiores acertos foi realmente ter entrado numa mentoria, né? Eu sei que tem um monte aí na internet, umas não valem nada, umas são boas, outras são ótimas, mas é justamente isso que você estava falando. Eu conheci certas pessoas que hoje não são da mentoria, eles são meus amigos, a gente se fala semanalmente, a gente troca figurinha, houve essa oportunidade de sair uma sociedade dentro dessa mentoria, que é muito legal. E é bacana isso, entender que realmente não é fácil, né? Que é difícil, mas se você tiver as pessoas certas do seu lado, se você tiver disposição, se você tiver a fim de arriscar, você vai colher... aquela coisa, quanto mais se arriscar, maior você vai colher. E eu acho que é isso, eu acho que esses últimos 2 anos foi um aprendizado, continua sendo, né? Não terminou, mas está sendo um aprendizado nessa questão de gestão, de fato, né? Eu diria isso para as pessoas, que eu acho que empreender é legal, é possível, eu acredito muito no empreendedorismo. Meu avô, eu venho de uma família de empreendedores, né? O meu avô falava que é melhor para o teu bairro, é melhor para a tua cidade, é melhor para o teu país gerar uma vaga de emprego do que ocupar uma vaga de emprego. Claro que não dá para todo mundo fazer isso, senão não funciona, né? Mas eu acho isso, eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito muito no estudo, eu acredito muito na capacitação e, mais que tudo, eu acredito no que a gente está vivendo, essa questão do conjunto, né, do grupo. Acho que é daí mesmo que vem, de fato, o aprendizado, né? Você pode ler um monte de livros, mas é você e o livro. Mas se você tiver ali pessoas para te mostrar, para te ajudar e para você ensinar, né? Isso que é legal também, né? Ali a gente acaba ensinando. Ontem mesmo foi bem legal. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha sido legal, que as pessoas aproveitem. E é isso, né? Investir agora nessa questão de planejamento tributário. Só para dar uma última cutucada, né? Tanta coisa, amigos, sócios e tal, e até contabilidade, né? Serviços, com certeza. Brincadeira à parte, irmão. Mas vai dar certo. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ser esse cara que tá sempre disposto a compartilhar, ensinar. E vamos fazer outros aí mais pra frente. Tô combinando com o Paulo de fazer
em vez de uma roda de samba, uma roda de empreendedorismo lá no Picanharia dos Amigos. Legal, fechou, combinado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.